Olá! Começa agora mais uma edição do Sala de Aula na TV. E nessa temporada você acompanha a produção acadêmica dos estudantes de pós-graduação da Unesp sobre paisagismo. As reflexões fizeram parte da disciplina Repertório Vegetal e Paisagístico na Construção do Território Paulista, ministrada pela professora Marta Enoquibara em 2018 e 2020, na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC, no campus de Bauru. E neste episódio nós vamos saber mais sobre o plátano e acompanhar a trajetória desta árvore, dos bulevares parisienses aos trópicos. Participam desta edição Fernando Dainese e Márcio Santos. Bom programa! Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Circulação das Plantas nos Jardins. Nós temos aqui hoje a presença do Fernando. Tudo bem, Fernando? Olá, Marta. Obrigado. Obrigada a você. Olá, Márcio. Obrigada pela presença. Olá, Marta. Olá, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Márcio. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar conversando com vocês os resultados, de um trabalho desenvolvido na disciplina Repertório Vegetal e Paisagístico na construção do território paulista. Essa disciplina teve como tema de trabalho a circulação das plantas nos jardins. O que consistiu o trabalho? A partir do conteúdo teórico ministrado nas aulas, os alunos tinham que escolher uma planta e investigar sua origem, como ela chegou no Brasil, como ela se inseriu nas nossas praças, jardins e na arborização urbana, e bem como também explorando alguns aspectos culturais. Os resultados desses trabalhos, que nós vamos estar vendo um deles hoje, trazem uma pluralidade de olhares que foi enriquecido pelas diferentes áreas de formação dos alunos que participaram da disciplina, neste caso em 2020. Nós temos então profissionais da arquitetura e do urbanismo, caso do Fernando, mas também tivemos alunos formados em ecologia, engenharia florestal e agronômica, florestal, caso do Márcio. Bom, mas vamos então falar do plátano hoje, essa árvore tão significativa para a arborização urbana em várias cidades do mundo. Vamos discutir um pouquinho a sua trajetória, desde a sua origem até a disseminação para as cidades brasileiras, em especial para o estado de São Paulo. Não é isso mesmo, Márcio? Sim, no trabalho, na disciplina, que nós fizemos após, nós tivemos a oportunidade de estudar essa espécie tão emblemática, que foi e até hoje é usada em arborização urbana e está presente aqui no Brasil desde o final do século XIX. Mas, Márcio, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer para o público, a folha do plátano é aquela que aparece na bandeira do Canadá? Legal, Marta. Na realidade, isso é uma coisa que todo mundo confunde, Todo mundo olha para o plátano e lembra da bandeira do Canadá. Uhum. Na realidade, a bandeira do Canadá ele é outra espécie, é o Acer, Então, a diferença mais ou menos, a gente vai ver depois nas imagens, mas a diferença é que o Plátanos tem 5 pontas, e o Acer tem 3 pontas. Basicamente, essa é a diferença. E a origem? De onde vem o plátano? O Plátanos, ele é originário da América do Norte, da Europa e da Ásia. Na realidade, Plátanos, ele é um gênero de uma espécie, que são várias espécies diferentes. Então, as mais conhecidas são o Plátanos ocidentalis e o Plátanos orientalis. O Plátanos é uma árvore que pode chegar a mais de 20 metros de altura. Ele tem uma característica interessante que ele perde todas as folhas na época mais seca do ano. Então, ao longo do ano, ele vai mudando de cor. Bem legal. E a sua história, eu lembro no trabalho de vocês, que vocês ressaltaram bastante, que ela se confunde, na verdade, a sua inserção na arborização urbana se confunde com o surgimento das próprias cidades, é isso? Isso, Marta. A gente teve acesso aos relatos de um importante tratadista, que foi o Edouard André. E é um tratadista francês, e, segundo ele, já os persas, eles cultivavam os plátanos em seus jardins fechados. E havia uma admiração pelos seus concorrentes, que eram os gregos, por esses jardins. E ele cita que a Grécia tomou para si essa ideia de jardim dos persas. Então, nessas duas situações, civilizações tão importantes, há mais de 2.000 anos,
a gente já tem registros da presença do plátano por aí. Então, Fernando, você está querendo dizer que os plátanos já estavam presentes nos jardins persas e gregos, é isso mesmo? Isso mesmo, Marta, eles já estavam presentes. Anos adiante, né, o Plátanos novamente teria uma evidência em meados do século XIX, por quase 20 anos, o prefeito da época de Paris, o Haussmann, ele fez diversas melhorias na cidade, e dentre eles introduziu plátanos na arborização urbana de Paris. Então, o Haussmann ele foi designado pelo imperador Napoleão III e ele conduziu uma imensa reforma dentro da cidade. Para a gente ter uma proporção, uma noção do que foi feito, eles abriram mais de 160 quilômetros de ruas e avenidas. Então, a imagem daquela cidade medieval, de ruas estreitas, apertadas, e agora já numa situação super populosa e muito, muito insalubre, ela começa a dar lugar para um novo pano de fundo dessa burguesia emergente, que é o Boulevard Parisiense. E o plátano foi a grande estrela desses bulevares, não é verdade? Isso, e até evidenciado pelo próprio tratado que o Fernando citou aí, né, do Eduardo André, ele falando que o Plátanos, ele tinha um grande destaque no alinhamento, né? Ele ficava no primeiro alinhamento dentre as plantas ali, né? Então ele já tinha um grande destaque. É isso aí. E concomitante a essas grandes reformas, o mundo das artes na França, em Paris, na Europa, ele estava numa situação muito efervescente, né? Então a gente conseguiu fazer um link aqui do mundo das artes como registro histórico para ilustrar o nosso trabalho. Então o movimento impressionista ele estava acontecendo na pintura. Um dos artistas, o Camille Pissarro, ele retratou o Boulevard Montmartre, que é um desses boulevards que foi aberto durante o período do Haussmann, em diversas situações durante o dia. Então, luz mais aberta, dias chuvosos, sempre do mesmo ponto de vista. E, através dos mapas da cidade de Paris, a gente conseguiu linkar que as árvores que aparecem ali no Boulevard Montmartre já são o plátano também. E a Paris de Haussmann, então, ela foi referência para várias cidades do mundo, né? Entre elas São Paulo, não é isso que vocês destacaram no trabalho? Isso. No início do século XX, o primeiro prefeito de São Paulo, o Antônio Prado, impulsionado pelas riquezas da época, do café, além de diversos monumentos que foram construídos na época, como, por exemplo, o Teatro Municipal, ele remodelou também diversas avenidas e também introduzindo plátanos nessas novas avenidas aí. É isso aí. Nesse contexto, o plátano, mais uma vez, ele aparece como um grande protagonista da arborização urbana, dentro desse contexto de reforma da paisagem urbana de cidade, com claras referências aos ares europeus, né? Então, a cidade de São Paulo, muito impulsionada pelas riquezas do café, ela também promove obras públicas para se modernizar. E uma das teses, né, que a gente pesquisou para poder levantar, para fazer o nosso trabalho, que é da Eliane Guaraldo, ela cita a imagem de São Paulo Belle Époque, né? E ela fala sobre a questão do ajardinamento, né, da arborização urbana, da importância, e comparando com os edifícios monumentais realizados na época, né? Então, esse link entre tanto os monumentos da época que estavam sendo construídos, como a arborização urbana, a importância dos dois. Bom, então é importante a gente destacar que nesse período, né, nós estamos falando início do século XX, é importante que no centro de São Paulo houve a predominância do plátano como árvore de alinhamento. O que seria isso? São as ruas que vão sendo tortuosas, que vão sendo alinhadas, e à medida que elas vão sendo alinhadas, eles já iam plantando árvores. Então, pela tese da Guaraldo, que vocês usaram como referência, né, em 1910, a arborização com plátano correspondia, para vocês terem uma ideia, a 70% das ruas arborizadas da cidade, além do caso das praças e jardins, né? Aí, dentro dessa história do caso das praças, a gente pensou aqui
nós conseguimos identificar com clareza o caso da Praça da República. Então, esse local ele foi transformado a partir da inauguração da Escola Normal, que é um edifício que ainda está lá, hoje em dia a gente pode observá-lo. É um edifício público, monumental, de 1894. E o desenho é do grande Ramos de Azevedo, que foi o grande arquiteto desse período, da São Paulo. Ele estudou em Ghent, na Bélgica, e esse edifício ele transforma o espaço da Praça da República, né? No projeto de 1899, do Ribeiro da Silva, né, já existiam os plátanos ali no interior da praça. Então, o plátano está lá desde 1899, já estavam no projeto. Isso. E aí o desenho definitivo do interior da praça, ela veio com o primeiro prefeito, com Antônio Prado. Então, essa remodelação da praça no jardim pitoresco, que seria modelo para futuros logradouros da cidade, ela aconteceu. Existe uma discussão acerca da autoria do projeto, mas pelo que nós pudemos apurar, aparentemente é do Besi, que é o mesmo arquiteto que anos depois vai desenhar o Museu do Ipiranga. Esse desenho da praça, né, coroado pela Escola Normal, com projeto, como o Fernando destacou, ele era um símbolo de prosperidade para São Paulo. E esse jardim, ele trazia claras referências do repertório do jardim paisagístico francês, particularmente da Paris de Haussmann, que era conformado pelo quê, né, esse jardim paisagístico francês? Por caminhos sinuosos, o uso de lagos artificiais, pontes com rocalhas e estátuas, vários outros elementos decorativos e uma profusa vegetação. E é legal que na nossa pesquisa a gente conseguiu achar algumas imagens da época com o Plátanos na Praça da República ilustrando, né? Então, para a gente ter uma imagem, uma foto de 1910 do Vicente Pastore, né, com um grupo de pessoas ali, provavelmente os imigrantes ali, e uma leia de plátanos atrás, e essa outra imagem de 1906 com o plátano ali no arruamento, né, na calçada ali, e ao fundo a Escola Normal. É legal citar aqui, a gente recortou, nós trouxemos para o nosso trabalho essas duas imagens, mas esse período, como era um fato novo dentro da cidade, e também com o advento da fotografia, ele foi muito retratado, né? Então, a gente tem acervos, por exemplo, o acervo do Instituto Moreira Salles, o acervo fotográfico que eles têm, ele traz ótimas fotos que ilustram muito bem esse período, e em algumas delas a gente consegue identificar o Plátanos presente lá no alinhamento urbano. E ainda sobre a praça, além do uso do plátano no perímetro do alinhamento, existia uma situação especial que foi incorporada no projeto, que é a Avenida São Luís, que ela chegava em uma das extremidades da praça, e o projeto do Besi cria uma aldeia de plátanos que é o prolongamento dessa Avenida São Luís. Então, uma entrada para quem chega, um chegar especial, e a gente vê mais uma vez o plátano sendo usado como um elemento de destaque dentro da composição do jardim interno. Essa planta, né, Fernando, da Praça da República que você está mencionando, é aquela elaborada pelo Usteri, não é isso? Você pode explicar um pouco sobre ele, o contexto onde está inserida essa planta? Porque nós estamos com um público aqui bastante diverso, e eu acho que era interessante explicar um pouco melhor isso daí. Claro, então, Marta, o Usteri, ele foi um professor da Poli. A Poli, naquele momento, ela reunia também o curso de engenheiro agronômico, e em 1919 ele elaborou esse guia, que é um guia botânico da Praça da República e do Jardim da Luz. E ambos foram referência para futuras praças da cidade e mesmo do estado. E esse guia ele é acompanhado de um mapa,
E o mapa, ele tem a legenda com as espécies utilizadas nos jardins. E legal que você vê, na época lá, né, 1900 e pouco, foi elaborado esse mapa, então as pessoas elas tinham acesso, era como se fosse um livro de bolso, então elas tinham a oportunidade de andar na Praça da República e ir olhando cada espécie, onde ela estava, tinha o desenho da espécie e o nome da espécie, né? E como a gente pode ver na imagem, o plátano tinha um grande destaque, né? Porque além dele circular toda a Praça da República, ele tinha ainda essa continuidade da Avenida São Luís, como o Fernando explicou. É fantástico, né, gente? E também lembrar que esse pequeno guia de bolso, que tinha essas duas plantas anexas, Praça da República e do Jardim da Luz, como vocês mencionaram, ele era de distribuição gratuita, né? Bom, bem a partir do uso, né, do plátano na capital, essas mudas, eu acho que é importante vocês estarem trazendo isso para o público. O plátano ele não foi usado exclusivamente na capital. Essas mudas também foram disseminadas aqui para o interior do estado, não é isso? Bom, tem uma tese da Guaraldo, ela cita que o plátanos deixou de ser usado, né, em São Paulo em 1911, em função de algumas pragas da espécie, né, e a questão do problema das folhas também, né? Você imagina, na época, como a Marta disse, 70% da arborização da cidade era de plátanos. Então, você imagina a época do inverno caindo todas aquelas folhas do plátano, ele perde todas as folhas, né? Então, eles tinham um problema, inclusive, com drenagem urbana em relação às folhas, né? Entupimento de galeria e etc. aí. Mas mesmo assim, ele sendo parado de ser usado na capital, ele foi usado no interior, né? Ele continuou sendo usado no interior. Outro levantamento que a gente utilizou, que é da Romero, de 2019, ele cita que o Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes do IAE, do Instituto Agronômico do Estado, entre 1909 e 1912, distribuiu a espécie plátanos para mais de 50 pontos diferentes do estado de São Paulo, né? Então, como a gente pode ver nesse mapinha, o plátanos ele foi disseminado por todo o estado de São Paulo. E hoje a gente pode encontrar o plátano, então, em todo o estado de São Paulo? Hoje, nós fizemos, eu e o Fernando fizemos um levantamento nas cidades ao entorno da onde a gente mora, com alguns amigos, a gente levantou plátanos em Botucatu, Avaré e Jaú, né? Cidades do interior aqui do estado de São Paulo, e inclusive na capital paulista também, né? E na pesquisa nós encontramos algumas árvores na Vila Mariana, em São Paulo, que são da época do Antônio Prado, que foi o primeiro prefeito de São Paulo, então são árvores centenárias. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande destaque para a arborização do plátanos, né, no interior paulista é a cidade de Campos do Jordão, né, que hoje tem mais de 60% das árvores das calçadas são o plátano, né, e embeleza a cidade, como a gente pode ver nessa imagem da Avenida Doutor Januário Miraglia. É isso. Então, a gente percebe que houve uma associação desse classicismo com o Plátano, né? Isso aconteceu já com os gregos, já com a Europa, já com Paris e depois São Paulo também. E a gente começou a andar e olhar atualmente, e no início dos anos 2000, da década aí dos anos 2000, a São Paulo, a cidade de São Paulo, ela teve uma onda de edifícios neoclássicos que assolaram aí o mercado imobiliário. E é interessante notar que, em grande parte desses edifícios neoclássicos, a gente vê o plátano plantado como na calçada deles. Então, mais uma vez, aí ele presente e associado a esse desenho clássico e tudo mais. Interessante isso. Agora, eu queria que o Márcio falasse um pouquinho também sobre a produção de mudas do plátano no interior do estado de São Paulo e a sua relação com plátanos. Quando a Marta apresentou para a gente na disciplina, né, as espécies, aí tinha o plátanos lá. Eu bati o olho no plátano e falei, não, eu quero fazer o plátanos aqui, né? Que eu tenho um carinho muito especial por essa espécie, né? Eu tenho um viveiro de mudas que fica no município de Agudos, aqui no interior de São Paulo.
E há 30 e poucos anos atrás, o meu pai foi para Campos do Jordão e comprou uma muda, né? E o pessoal que vendeu a muda para ele falou: ó, não leva para o interior que ela não vai, né? Plátanos não gosta de lugar quente. E o meu pai teimoso trouxe a muda para cá, para o interior, trouxe para Agudos, plantou a árvore está tá desenvolvida até hoje, e eu tenho um carinho muito grande, porque meu pai já faleceu faz praticamente 30 e poucos anos também, né? Foi mais ou menos na mesma época, então eu tenho um carinho muito grande por essa espécie, por essa árvore, né? Que está até hoje lá no viveiro, lá em Agudos, e hoje a gente consegue fazer muda dela, né? Então a muda é adaptada para o clima um pouquinho mais quente, mas o plátanos também num clima um pouquinho mais quente. O legal desses estudos é que dá muita vontade de viajar, né, Marta? É verdade. Mas a gente tem aqui, nos nossos vizinhos irmãos, na Argentina, Buenos Aires e Mendoza, o plátanos também, até hoje, ele é muito, muito presente, né, nessa arborização urbana. Então, fica a sugestão aí para quem for a Mendoza ou a Buenos Aires e observá-los, né? E eu e o Fernando, depois que nós fizemos a disciplina, onde a gente anda, a gente fica procurando plátanos agora. A gente anda na rua procurando plátanos. E é legal, não sei se você já ouviu falar da cidade argentina de Colônia Caroia. É verdade, ali também tem um destaque, né, na utilização do plátanos na arborização urbana, né, Márcio? Na nossa pesquisa a gente conseguiu ver, né, e tem nas imagens aí também, existe uma avenida que são 13 quilômetros, com 2.500 árvores de plátanos, né? Uau! E o interessante é que a maioria delas já tem mais de um século de vida, a maioria são árvores centenárias. Vocês identificaram, né, no trabalho que o plátano ele deixa de ser usado em São Paulo, na capital, em 1910, pela tese da Guaraldo, né? Mas a partir de 1911, ele deixa de ser usado por um problema de praga, né, em 1910, mas em 1911 ele continua sendo distribuído para o interior, ainda presente em São Paulo na atualidade e no interior, né? No interior também vocês mostraram que ele continua presente, mas em Paris o plátano também ainda continua presente? Muito presente. A cidade de Paris, a prefeitura, eles têm aqui, a gente vai até indicar, mas eles têm um levantamento arbóreo, de árvore por árvore, indivíduo por indivíduo, são mais de 200 mil árvores, e o plátano, ele corresponde a 20% desses 200 mil. Portanto, mais de 40 mil árvores de plátanos estão nos logradouros urbanos, né? Ruas, parques e jardins da cidade de Paris. Isso é bastante, né, Marta? Incrível. Fernando, a gente tem acesso a esse material pela internet? Eu pergunto porque a gente está com um público heterogêneo, né? E as pessoas, de repente, podem ter a curiosidade de querer saber mais sobre os plátanos e onde eles estão localizados em Paris. Vocês podem mostrar como acessar esse site e localizar os plátanos? Então, enquanto a gente não pode ir pessoalmente lá em Paris para ver, né, observá-los pessoalmente, a gente consegue fazer isso aqui pela internet, que já vai matando um pouco a nossa curiosidade. Mas existe aqui, se a gente colocar no site de pesquisa Les Arbres Paris, né, então, as árvores Paris, a gente vai deixar um tutorial aqui, Marta, mas fazendo isso, a gente vai entrar no site aqui do Open Data, que são dados abertos da cidade de Paris, e ele já vai cair nesse site, esse link, e uma das abas aqui é Carte, que é mapa, para a gente ver o mapa. Então, clicando em Carte, ele já vai abrir o mapinha aqui com as espécies. Aqui estão todas elas, mais de 200 mil espécies. A gente pode dar um zoom no mapa aqui, tá vendo? Acessando as ruas, então a gente pode navegar aqui, sei lá, Champs-Élysées, ou no entorno do Arco do Triunfo, onde a gente quiser. E à esquerda, a gente consegue aplicar filtros. Então, se a gente digitar aqui plátano, que é plátano em francês, o nome popular, ele vai fazer o filtro, a peneira, e a gente consegue ver um por um onde estão os mais de 40 mil plátanos dentro da cidade. Assim como as demais espécies também, né? Então, é uma ótima maneira da gente cuidar, e fica um exemplo aqui para a gente
aprender também com um pouquinho a como cuidar das nossas árvores tão queridas. Legal, Fernando. Mas será que a gente tem um site para encontrar os plátanos aqui no Brasil e mais especificamente no interior paulista? Marta, site nós não encontramos, né? Mas pelo nosso levantamento a gente viu que nós temos ali no Viveiro, né, Floresta Urbana, que fica em Agudos, aqui no interior, que fica bem no meio do interior do estado de São Paulo. A gente encontrou em Botucatu, São Paulo, em Jaú, em Avaré. Então, ele está presente no interior, mas a gente não tem esse levantamento detalhado como esse levantamento da cidade de Paris, aí que o Fernando acabou de mostrar para a gente. Ou seja, os plátanos realmente vieram dos bulevares parisienses para ficar. É isso aí. Bom, pessoal, em função do tempo, nós vamos estar terminando aqui esse episódio e eu acho que o público pôde ter uma noção, né, desse percurso do plátano desde a sua origem, né, como ele foi empregado em diferentes cidades, essa referência que foi Paris com os bulevares parisienses, como isso chega na capital e vem até nós aqui no interior do estado. Então, agradecer o Márcio e o Fernando pela colaboração na disciplina, pelo desenvolvimento do trabalho e pela participação nesse programa. Marta, a gente que tem a agradecer, a proposta da disciplina é louvável, é formidável, e o empenho com que você nos traz também acesso a essas informações e nos conduziu foi super legal. Muito obrigado. Marta, eu agradeço também a oportunidade, né, tanto lá no começo da disciplina como agora, né, e agradecer o Fernando também, o parceirão aí, e agradecer também, parabenizar a TV Unesp por levantar né, esse tema tão legal, que é a gente falar um pouquinho sobre espécie em arborização urbana, né. Obrigadão mesmo. Obrigada a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, valeu.